Você é uma das pessoas que sente que nunca foi feliz? Talvez você seja aquela pessoa que puxou no pensamento a sua infância e desde pequeno você lembra de marcas, feridas, preconceitos e situações que foram tão desagradáveis que hoje, com a idade que você tem, você chegou à conclusão: eu nunca fui feliz até o dia de hoje? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a história de Jabes, um homem que tem talvez a menor história bíblica que você já deve ter lido ou ouvido por aí, mas uma história extraordinária, porque mostra que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. A intenção desse vídeo é fazer você entender que o que aconteceu com você no passado, ou o nome que as pessoas te deram, devido a algum acontecimento na sua vida, não define aonde você vai chegar e não define o que Deus disse que você é. Hoje o que nós vamos aprender está escrito no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4 e versículo de número 9. Eu vou aprofundar esse assunto, eu vou te explicar, mas depois da vinheta. Olá pessoal, me chamo Edson, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia ou a palavra, explica a palavra do mundo. Então, eu quero que você já abra aí a sua Bíblia, a gente vai estudar um pouco sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. É um texto bem curto, que diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera a me abençoaste, expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu acho interessante esse texto, irmãos, porque diferente de outras histórias que Deus ele inicia uma história pelo começo. Dessa vez ele inicia a história de Jabes pelo final, porque ele diz: Jabes foi. Essa palavra foi, ela está apontando para o futuro, ela está apontando para o final da história de Jabes. Ela está dizendo que a história de Jabes terminou. Ele ilustre, porque diz, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que é a palavra ilustre? Mais honrado, mais importante, se destacou mais do que os seus irmãos. Isso foi o final da história de Jabes, porque no início o texto diz que Jabes recebeu esse nome da sua mãe, porque com muitas dores ela deu à luz. E ela colocou o nome, você sabe, a gente já falou aqui no canal, que na época o nome ele era muito importante, porque o nome era dado para alguém devido a algum acontecimento. O nome de Jacó, por exemplo, que eu postei um vídeo aqui uma semana atrás, o nome de Jacó foi dado porque ele agarrou o calcanhar de Esaú, segurou firme o calcanhar de Esaú. E a mãe dele, Rebeca, olhou e falou: vou dar o nome de Jacó, porque Jacó, Yaakov, significava isso, aquele que agarra o calcanhar. Então, Rebeca, ela não profetizou sobre a vida de Jacó, não, ela simplesmente narrou um fato, ela disse aquilo que ela viu. E a mãe de Jabes não foi diferente. Quando ele nasce, ela coloca esse nome porque ela sentiu muitas dores no parto. Só que o nome Jabes acompanhou também a história dele. O nome que traz aflição, o nome de dores, o nome de que faz pessoas sofrerem, o nome que carrega uma marca negativa. Então, quando Jabes ele faz essa oração, é porque ele gostaria muito que Deus mudasse a história dele, que a história dele não fosse definida pelo nome que a mãe havia dado. E é por isso que eu acho lindo esse texto, porque o texto vai dizer que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então Deus ele muda o nome de Jabes para ilustre, para alguém que foi importante, para alguém que marcou uma geração, para alguém que se destacou, alguém que teve uma importância tremenda e terrível naquela família. E é importante eu falar isso para você, irmãos, porque às vezes você pensa, minha história começou mal, muitas coisas ruins aconteceram, eu recebi apelidos, nomes que eu não gostaria de receber, mas eu preciso te dizer, irmão, que o final da sua história vai ser melhor do que o começo. É melhor você terminar bem do que começar bem e terminar mal. A Bíblia tem várias histórias de pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. Por exemplo, Esaú, ele começou bem, homem de guerra, homem de caça, né? Tinha ali também uma bênção, mas terminou mal. Se você for ver também a história de Saul, era um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que recebeu a unção de ser rei, foi ungido,
foi abençoado pelo profeta Samuel, se destacou por ser um dos mais belos da época, mas ele se perdeu, acabou se corrompendo, e ele foi terminar num terreiro de macumba, foi terminar procurando médium, procurando pessoas que não eram de Deus. E ele só fez isso porque ele perdeu a intimidade. Deus já não falava mais com Saul através de Samuel. Sansão também começou bem, mas terminou mal. Judas, ele também começou bem, mas terminou mal, terminou se matando, se enforcando. E por que também não dizer Salomão? Salomão também começou muito bem, mas depois se perdeu. Mas eu já expliquei aqui no canal que no final da sua história, no livro de Eclesiastes, ele se arrependeu, ele voltou o coração ao Senhor e disse: a minha conclusão de vida é que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer para você, se você tem guardado os mandamentos do Senhor, se você tem perseverado, se você não tem parado de orar, mesmo com fraqueza, mesmo com desânimo, mesmo com rótulos que colocaram sobre você, rótulos de sofrimento, rótulos de perdição, rótulos de morte, rótulos de que você faz alguém sofrer, de que você não é amado, de que você não é querido. Hoje, através desse vídeo, Deus ele está colocando um novo nome sobre a sua vida. E o seu nome não será Jabes, o seu nome será ilustre, alguém que será importante, alguém que vai se destacar na família, alguém que vai prosperar, porque mais importante do que o nome que as pessoas te deram é o nome que Deus te deu. Então confie no Senhor. E eu falo para você, irmão, se você recebeu algo, nomes, apelidos, injustiças, coisas que disseram sobre você que não foi verdade, eu te convido hoje a fazer a oração de Jabes. A oração de Jabes foi: ó, quem me dera me abençoasses e expandisse o meu território. Era Jabes querendo quebrar uma maldição que haviam colocado sobre ele. E ele diz: que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. É mais ou menos a oração de Jacó, que havia recebido o nome de enganador, o nome de trapaceiro, o nome que puxa o pé do outro, que tenta passar à frente das pessoas, que tenta receber aquilo que não era dele. E por muito tempo, Jacó acabou vivendo aquilo que as pessoas dizem que ele era, ele acreditou. E a pior coisa é quando você acredita que é algo que Deus não te chamou para ser. E eu encerro esse vídeo dizendo para você, irmãos, o nome que te deram, o rótulo que jogaram sobre você, aquilo que aconteceu na sua vida no passado, porque o nome de Jabes foi devido a um acontecimento. Foi algo que de fato aconteceu e isso marcou a vida dele. Independente do que você tenha feito, independente do que as pessoas dizem que você fez, isso não importa. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, que você entende que Ele é o Senhor da sua vida e que você quer viver uma nova história com Deus. E eu profetizo para você, você vai viver uma nova história com Deus. Eu profetizo para você, a sua vida não será marcada pelo seu passado. A sua vida não será marcada por aquilo que disseram que você é. A sua vida não será marcada por um erro. A sua vida não será marcada por apelidos. A sua vida não será marcada por alguém que queria que você fosse aquilo que aconteceu na sua vida. Mas não, você vai ser algo novo. Você vai prosperar, você terá novos caminhos, novas oportunidades, novas propostas. Deus irá ampliar o seu território. Deus irá prosperar o seu caminho. E eu declaro isso em nome de Jesus. E eu quero concluir esse vídeo dizendo para você, irmãos, você não é aquilo que disseram. O que fizeram no seu passado não define aonde você vai chegar. Não define quem você é em Deus, porque a palavra de Deus na sua vida é ilustre. A palavra de Deus na sua vida é importante. A palavra de Deus na sua vida é: vai se destacar, vai crescer, vai prosperar, vai ampliar o território sim, vai ser abençoado sim, porque eu estou com você e eu sou o Senhor da sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu fecho esse vídeo dizendo para você, irmãos, que Deus conceda aquilo que você tem pedido a Ele. Que Deus conceda aquilo que você quer. Talvez você tenha pedido a restauração da sua família, porque tem dito para você algumas pessoas: você é um divorciado, você é um derrotado, a sua família é destruída, o seu nome é destruição, o seu nome é desamparado. Talvez você foi abandonado na infância pelo seu pai, pela sua mãe. Você não é desamparado, você tem um pai, você não é bastardo. Talvez você tenha sofrido com outros outros, mas eu declaro para você, Deus hoje está ouvindo aquilo que você pediu a Ele. Amém? E eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, deixa seu like, ativa o sininho, porque toda semana, segunda, quarta e sexta-feira tem uma palavra de reflexão. Terça e quinta-feira, palavra teológica, explicação, palavras no hebraico, coisas que você não aprendeu ainda. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Que Deus abençoe você e até a próxima.